Hoje vamos conversar com a Jennifer, a enfermeira aqui da clínica Belvivere. Ela faz 11 anos de casa, já podemos colocar uma plaquinha na Jennifer, né? Ela é propriedade da Belvivere. E vamos falar um pouco de como nos conhecemos, como é o dia a dia aqui na clínica, casos interessantes que ela tem, histórias muito bonitas que ela conta pra gente. Sejam bem-vindos, fiquem que vai ser bem interessante. Então, agora em dezembro, fazem 11 anos que a Jennifer veio de São Paulo para trabalhar aqui na clínica Belvivere. Você lembra, Jennifer, como foi que nós nos conhecemos, eu, a doutora Juni e você? Então, é uma história bem engraçada. Nós conhecemos lá em São Paulo. Todo mundo pergunta: "Ai, foi na fase da residência deles?". Não, os doutores já estavam formados e nós nos encontramos numa clínica onde eu trabalhava anteriormente. E dali nós trocamos contato, começamos a conversar, esclarecer algumas dúvidas ali sobre os procedimentos realizados. E nisso tivemos esse contato inicial e desde então eu vim a Criciúma, não conhecia, né? Eu sou paulista, então, nasci e cresci em São Paulo até os 21 anos, depois eu formei minha vida aqui, mas eu vinha para cá aos finais de semana, nos feriados, quando eu estava de férias, essa outra clínica, e nisso a gente começou a ter um pouco mais de contato, até que surgiu uma proposta e eu vim morar em Criciúma. É muito valente, na época, com 21 anos, né, saí de São Paulo, vim morar em Criciúma e foi legal. Na sequência, no início você era nossa instrumentadora, né? E na tua vida pessoal, você daí resolveu fazer enfermagem, né? Isso, teve toda essa questão por trás. Vim para cá apenas como uma instrumentadora cirúrgica, não trabalhava tanto com outras especialidades dentro da cirurgia plástica, né? Eram duas cirurgias específicas onde eu fazia anteriormente, e aqui me abriu um campo de novas oportunidades e novos procedimentos e novas cirurgias. E daí foi começando a brilhar o olho por conta dessas cirurgias diferenciadas e que mudavam a vida das pacientes e que elas ficavam felizes. E vai dando aquela vontadezinha de fazer, e até hoje eu amo essa parte da cirurgia plástica. Realmente eu gosto tanto da parte que muda a vida das pacientes, e eu também gosto, eu como paciente, de fazer, e da mudança na autoestima que traz pra gente. Então, nesse período, vim como instrumentadora cirúrgica, nesse meio tempo eu ganhei uma bolsa integral para fazer a faculdade, cursei a faculdade, hoje eu sou enfermeira, formada já há 3, quase 4 anos, e desde então, estou aqui na clínica. Nessa parte, como instrumentadora também, eu trabalhei bastante na parte de pós-operatório, acompanhava ali tanto nas cirurgias, quanto nessa parte do pós-operatório, vendo paciente, tirando pontos, curativos. Então, tinha todo esse acompanhamento antes, né, ali na cirurgia e depois também no pós-operatório. O que a gente tem bastante contato ali com os pacientes, consegue conversar bastante, conhecer um pouquinho da história de cada um, conhecer um pouquinho do sonho, da transformação, o objetivo de cada. Exatamente. E houve um período em que eh, eu e a Juni, nós dávamos, após a consulta, o orçamento para os pacientes. Só que às vezes essa parte do orçamento acabava tomando mais tempo do que a própria consulta. E a gente resolveu delegar essa função para alguém. E aí nós começamos a quebrar a cabeça. E quem? Quem será? Vamos ter que achar onde que a gente vai achar esse profissional e começamos a procurar. Aí, inicialmente a gente colocou a Vanessa, que é a nossa administradora da clínica, mas a Vanessa já era muito sobrecarregada com as funções, né, administrativa, financeira dela, de RH, e continuamos procurando fora. E um belo dia a gente olhou para Jennifer e eu e a Juni falamos: Meu Deus, é uma pessoa que sabe, ninguém sabe como ela, como é a cirurgia, ela participa de todas as cirurgias, ela é uma entusiasta, ela gosta, ela acredita nisso, né? Acredita nesse serviço, sabe dos resultados, vê as mudanças das pacientes. E aí nós resolvemos promovê-la, né, a planner, a relações públicas da clínica. Então, após a consulta, que se debate, né, a parte médica, né, os pacientes conversam com a Jennifer. E como foi inicialmente esse desafio, Jennifer?
Olha, no começo, assim como tudo, a mudança ela gera um receio, gera aquele medo inicial. Mas é como o doutor falou, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto tanto da parte cirúrgica, tanto dessa parte do contato com o paciente, a parte do cuidado, faz parte da enfermagem. Então, é uma coisa que para mim é importante. E ter esse contato inicial, e uma coisa que eu sempre falo para os pacientes e que eu levo isso para o coração. Eu me apresento como a enfermeira da clínica, planner, e daí eu sempre explico para elas: eu sou a Jennifer, eu sou a enfermeira da clínica e eu estarei contigo no dia da cirurgia. Você vai ver um rostinho conhecido. Isso faz toda a diferença. Tanto que quando elas chegam: "Ai, Jenny, você tá aqui!" Isso que é o empolgante, sabe? Porque quem que não quer um rosto conhecido, um apoio, uma mão amiga, quando tá naquele momento nervoso, quando tá naquele momento ansioso, você vai fazer uma cirurgia, por mais que seja o teu sonho, que você quer muito fazer, acaba que isso dá aquele friozinho na barriga. Eu mesmo quando vou fazer as minhas, conhecendo todo o processo, acaba que dá aquela ansiedade gostosa de saber como que vai ser o resultado e dá o friozinho na barriga. Agora imagina alguém que não trabalha com isso, não é do meio, às vezes é a primeira cirurgia, o primeiro sonho que eles vão realizar, a primeira vez que vai acontecer. Sabe, ter esse apoio, um rosto amigo, alguém para segurar a mão, como tem uma paciente que até hoje, nossa, faz anos que ela fez a cirurgia dela, e até hoje ela sempre me manda mensagem agradecendo o carinho que ela recebeu, a atenção, o cuidado. Ela lembra até hoje que eu segurei a mão dela enquanto ela estava ali até ser anestesiada, porque ela estava super ansiosa, estava nervosa. Uma paciente de prótese, é uma cirurgia rápida, uma cirurgia mais tranquila. Porém, para ela, aquilo foi marcante, aquilo foi emocionante. E receber esse carinho de volta, ai, é isso que faz a gente brilhar os olhos, é isso que deixa a gente feliz e motivado a continuar. Certamente, esse carinho dos pacientes é algo, inebriante, é o que faz toda a diferença, não há dinheiro que pague, isso é a melhor parte de trabalhar com cirurgia plástica, né. Eu lembro de uma paciente que tinha um apartamento numa praia bem legal e ela ficava e ainda hoje, né, te oferece, né, Sim. quer que você fique lá no apartamento Aham. dela, né. Uma paciente de Araranguá que, imagina, super querida, e a gente acabou pegando amizade de tantos retornos e se encontrando e conversando sobre o caso, enfim. Aí eu me casei, né, casei com um catarinense e ela queria me dar a chave do apartamento para ficar um final de semana lá, para aproveitar a lua de mel. Como ela sabia que era em época de pandemia, eu não conseguiria sair. Então ela ofereceu e até hoje ela me encontra, manda mensagem no Instagram e ela sempre oferece o mesmo carinho. Por conta ali da troca, né, de carinho que eu tive com ela, ela me oferece as chaves do apartamento para ficar. Que legal, né. Às vezes, a a Jennifer tem uma conversa diferente com a paciente do que com o médico, né. Às vezes a relação médico-paciente é mais técnica, ou o fato de eu ser um homem, a paciente é uma mulher e com a Jennifer é de mulher para mulher. Eu sei que às vezes eu escuto histórias, assim, que eu não imaginava, né, a Jennifer me conta que a paciente estava isso, estava aquilo, e é legal, é bacana, a gente acaba olhando para a paciente com outros olhos, né. Mas conte para nós, você tem umas histórias legais aí, né, de Tem. vivência aí dos anos, né. Sim, tem alguns casos que acabam marcando, né, a gente tem contato com todos os pacientes, mas alguns gostam de abrir um pouquinho mais ali as suas histórias, né. Por exemplo, teve uma paciente, inclusive a gente fez live sobre ela na semana passada, então quem quiser acompanhar pode ver o antes e depois dela e vai conseguir conciliar com essa história que ela contou pra gente. Já é uma senhora, ela tem 60 anos, ela fez uma flanco com a torçoplastia e também um abdômen. E um dos motivos, uma das queixas maiores dela é uma coisa super simples. Imagina, do dia a dia, ela não conseguia colocar uma calça jeans. Porque ela não encaixava nos glúteos. A questão ali do bumbum dela acabava interferindo, porque ela tinha mais volume nos flancos e menos no bumbum. Então, aquela projeção diferenciada incomodava ela nas roupas. E ela chegou num ponto que, para se sentir um pouco mais à vontade, estava usando calcinhas de enchimento. Então imagina o trauma dessa pessoa aos 60 anos, com uma idade já vivida, né, e ela tendo esse cuidado, esse desconforto, porque as proporções
proporções do corpo dela não a satisfazia, não a deixava feliz. Então a primeira coisa que ela fez foi trocar as calcinhas, porque ela usava calcinhas maiores, né, e com enchimento, e comprar um jeans. Então imagina, é simples, qualquer pessoa usa um jeans, mas o jeans daquela paciente tem um valor totalmente especial. Certamente, muito bacana, né. Coisas simples, mas às vezes para a pessoa, parece sem importância, mas não, é muito importante, né. Tenho certeza que agora ela com 60 anos, ela vai ter uma coleção de calças jeans e vai usar jeans o dia inteiro. Sim, assim como pacientes homens também. Nós relatamos mais sobre as pacientes mulheres, porque a grande maioria dos pacientes que operamos, porém, pacientes homens também relatam as queixas. Teve um que nós fizemos ginecomastia, que ele se incomodava de colocar a camiseta para ir para academia, porque a academia marcava um pouquinho mais, ele suava e ficava aquele desconforto na área da ginecomastia. E camiseta social também, podia estar aquele calor que fosse de um dia, como tem dado ultimamente, de 40 graus aqui em Criciúma, e acabava que o paciente colocava sempre um blazer por cima para esconder aquele volume nas mamas. Hoje, ele só fala que anda de regata, quase anda sem camisa, exatamente por isso, porque o problema dele, a queixa maior, a dor dele foi resolvida. Bacana. Ginecomastia é o crescimento das mamas no homem, e realmente isso provoca, um grande impacto psicológico em muitos pacientes. Essa semana ainda a gente fez, né, uma cirurgia dessa, e os pacientes falam que não tiram a camisa de jeito nenhum na praia, ou se está em casa, na piscina, sem camisa, se chega uma visita, coloca a camisa. A esposa mesmo refere isso. Então é bacana, né. Além de pacientes de lipo com abdômen, né. Aqui, como a maioria já são mães, tem a parte da gestação, às vezes uma, às vezes 2. Teve uma que me marcou bastante, porque no retorno dela, ela me contou chorando que agora ela se sentia à vontade de ficar sem roupa na frente do marido. Então imagina, você tem um relacionamento onde você se escondia ou tinha as relações apenas no escuro por vergonha do próprio corpo. E é claro que a gente sabe que pós-gestação acontece muito isso. As pacientes acabam tendo estria, acabam tendo flacidez, o que é normal, o que é natural do processo da gestação, o que é lindo. Porém, deixa essas marcas e automaticamente o psicológico da mulher que, era linda, era magra e após a gestação acaba ganhando um peso, tendo essas alterações no organismo, no corpo em si. E imagina só, a gente chega a ficar emocionada, porque realmente fez a diferença na vida dela, fez a diferença na vida dela como casal também. As filhas estão lindas, crescidas, 2 gestações maravilhosas, meninas estão ótimas. Porém, o relacionamento, o casamento dela também, ela como mulher renasceu, é aquela coisa dela restabelecer a autoestima dela. Ai gente, isso é lindo demais, por isso que eu sou entusiasta, eu amo essas histórias. Sim, às vezes as pacientes falam: "Meu marido me elogiou, meu marido falou que eu Sim, estou bonita". Isso parece para ela tem uma sim, importância. imagina, parece coisa simples do dia a dia, mas é o que dá a diferença, é aquela coisa, você faz por você, faz, porém, se você é casada, tu quer que teu marido te elogie, que te ache bonita, para reforçar, e aquele amor, aquele carinho, então são coisas bem importantes. Outro caso também foi eu acho que posso falar de ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino, e além disso, crianças. É a autoplastia, o doutor sabe e a gente sabe muito sobre os casos de criança na escola que sofre bullying. Então já aconteceu muito isso, de pacientes relatarem que os coleguinhas pegam na orelha e puxam e fazem zombação. Então é aquela coisa que os pequenininhos já se incomodam. Então participar nesse momento da infância, tirando aquele trauma dessa criança, para ela crescer feliz, aproveitar, porque os amiguinhos não têm orelha assim e ele tem, e a gente resolve isso numas férias de colégio, então eles já voltam para a aula já resolvidos, não tem preço. E também em relação de homens, por exemplo, os homens que não cortam o cabelo por vergonha da orelha, acaba deixando aquele cabelo mais comprido, às vezes não é um cabelo que combina com o rosto, não é o cabelo que ele gostaria de Verdade. ter. Fica um corte estranho, né. Sim, Vou deixar um volume aqui para esconder a orelha. e acaba deixando apenas para esconder. E as mulheres também, não podemos, né,
Mulheres que não fazem um rabo de cavalo, imagina um calor desse, que não amarra o cabelo. Imagina aqueles coque bailarina lindo, aqueles penteados maravilhosos, que o paciente acaba deixando de fazer por conta disso. Então, sabe, é uma coisa, uma cirurgia rápida, uma cirurgia simples e que dura uma vida, sabe. É. Às vezes os pacientes me perguntam, né: "Ah, eu tenho um filho, ele tem 4 anos, 5 anos e a gente já percebeu que ele tem uma orelha em abano. Quando é que a gente pode operar?", né. A gente sempre fala que é a partir de 5 anos. Mas eu falo: "Fique à vontade". Agora, na menor queixa que se essa criança tiver, que sofreu um bullying, levou um apelido no colégio, traga aqui para operar. Quando a criança estiver afim, né, porque senão pode trazer transtornos psicológicos, né, o bullying, apelidos que podem ficar para o resto da vida e desagrada essa pessoa, essa criança, né. Então é isso que eu falo, se fosse meu filho, no menor na menor queixa da criança, eu faria. E o último caso que eu trouxe de hoje, assim, que eu fui me lembrando, até porque são 11 anos, passaram bastante história. E o último é uma paciente até que está recente de pós-operatório, que ela comentava que durante, ai, a juventude ela sempre foi muito ativa, que ela Eu sei participava quem é. aham, sabe, né, que ela foi bombeira, imagina, super Salva-vidas, né, aham, salva-vidas, uma coisa ativa, atlética e numa praia, então imagina o corpo sempre à mostra, a feliz da praia mais vida. badalada de Santa Catarina, né, não Aham, vou falar qual é. BC. Imagina. E daí ela foi se deixando, foi passando o tempo, teve as gestações, ganhou bastante peso e depois disso, ela resolveu ter o tempo dela. Ela Ah, resolveu voltar a ser a mulher que ela era antes. Então ela focou na dieta, veio em consulta, fizemos todo o preparo dela, o pré-operatório. Ela emagreceu o que foi combinado, que a gente estipulou para ela fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, foi um abdômen com lipoaspiração. E o pós-operatório dela, além de ter ficado um resultado maravilhoso, ela continua dedicada. É muito isso, focada, né. a gente fala que a cirurgia plástica, às vezes, é aquele empurrãozinho que o paciente precisa para mudar de vida. Não é só uma cirurgia, é a cirurgia que muda a autoestima da mulher, que ela volta a pensar nela, tirar um tempo para ela. E também parte de saúde, imagina, ela continuou emagrecendo, continuou com a parte atlética, a parte de educação física ali, todo o acompanhamento na academia, além da parte nutricional. Então, imagina a qualidade de vida, além da autoestima que ela não ganhou por conta desse procedimento. Que bacana essa parte do cuidar de si, né, às vezes as pacientes falam: "Eu cuidei dos meus filhos, agora eles são adultos, eu cuidei dos meus pais, que já não estão mais aqui, eu cuido do meu marido, porque é uma eterna criança, né, o homem". E aí elas falam, né: "Agora é a hora chegou a hora de eu me cuidar". Não falam Sim, assim? é. Frequentemente a gente escuta isso. Sim, normalmente elas falam: "Ai, agora chegou a minha vez. Exatamente. Agora eu vou tirar o tempo para mim, agora eu vou fazer o meu procedimento, eu vou realizar esse sonho, essa minha vontade". E não adianta, mulheres determinadas conseguem o que querem. E daí é sobre isso que a gente relatou agora, né. Quando o paciente quer, tem essa vontade, nós fazemos todo o planejamento, a gente organiza tudo. Por isso que é importante esse processo, né, de os pacientes passarem pela consulta, a gente passar essa orientação, eles recebem e é muito do paciente, não adianta. A gente sempre fala também que a gente ajuda quem quer ser ajudado. Sim, Se o paciente não tem essa disposição de correr atrás, de querer fazer atividade física, fazer a parte nutricional, se preparar adequadamente para a cirurgia, a gente não consegue dar aquele resultado lindo, maravilhoso, e elas não conseguem continuar evoluindo, como esse caso que a gente comentou. exatamente. Outro caso também que eu me lembrei que foi bem importante, assim, é uma paciente que hoje eu tenho amizade até de Instagram, a gente troca WhatsApp, e uma das mensagens que ela me mandou foi uma foto dela segurando um shorts vestido nela, com mais ou menos um palmo de diferença ali dela para o comprimento do shorts, que estava com etiqueta. Que após a cirurgia, ela falou: "Jenny, eu não sei o que que eu faço com essas roupas". Ela perdeu 10 quilos no pós-operatório, ela fez uma lipoaspiração, ficou linda, maravilhosa, lipo com tecnologia, para retração de pele, o Renuvium. E após isso, ela me mandou essa foto e ela falou assim: "Guria, eu não sei o que que eu faço com essa roupa. Olha que não vai me servir mais", e realmente estava super frouxo.
E aí acabou que ela conseguiu vender ali entre as amigas dela, e ela falou que não foi a única, que depois da cirurgia ela se empolgou, ela faz atividade física, ela todo dia posta foto com lookinho de academia, e ela conseguiu trocar a numeração da roupa dela, de um 44 para um 36, sabe. Então por isso que teve essa diferença ali na roupa, na De foto que ela 44 mandou. para 36. Imagina. Era uma paciente jovem, Aham. eu sei muito bem dessa paciente, bacana. Sim, imagina, eu uso um 38, ela ficou menor do que eu tô usando atualmente, então imagina, É, a ela tá cirurgia plástica maravilhosa. é mágica se ela provoca isso nas pessoas. Uma melhora de autoestima, uma disposição para mudar hábitos, melhorar hábitos alimentares, começar a fazer atividade física, eh, parar de fumar, muitas vezes. Eu escuto às vezes das pacientes, né? Academia eu não gosto, nunca gostei. E aí faz a cirurgia, depois de 60, 90 dias ficam me cobrando. Quando é que eu posso ir para academia? Quando é que eu posso ir? Aí, opa, Sim. virou a chave. Teve outro caso também, que, ai, foi emocionante a paciente partilhar essa foto com a gente depois ali no nosso grupo. Ela fez a cirurgia, porque ela iria se casar. Aí tu pensa: "Ah, imagina, paciente nova", mas ela fez uma cirurgia de face. Ela estava há 37 anos, casada, mas não de forma formal, ela estava casada, morava com o marido dela há 37 anos, e eles decidiram que iam oficializar o casamento. Bacana. Provavelmente com filhos, Sim, já a vida adultos. formada, filhos crescidos, e a paciente fez a cirurgia pensando no grande dia dela, antes tarde do que nunca. Então chegou a hora dela, ela não deixou de viver esse momento, essa experiência, essa vontade que ela tinha desde nova. As condições acabaram que depois ali de adultos e com a vida formada, que eles conseguiram fazer o casamento que eles tanto planejaram. Mas imagina, a paciente queria estar muito bem no dia dela. E ela fez essa cirurgia da face, e ela mandou a foto pra gente de noiva, maquiada, e aquela foto daquele momento. Ai, é lindo, sabe, é lindo poder participar desses momentos incríveis na vida da paciente, e saber que tem um pouquinho daqueles detalhes ali que nós conseguimos construir, conseguimos alterar e realçar a beleza de cada um. Bacana. Hoje conversamos com a Jennifer, enfermeira aqui da clínica Belvivere e também a Planner, e foi muito bacana ouvir esses relatos extraordinários que acontecem no dia a dia aqui da clínica. Muito obrigada por esse momento. É sempre interessante compartilhar as histórias dos pacientes. Eles contam com tanto carinho, então transmitir isso para vocês também é bem importante. E caso vocês venham fazer a consulta, tanto com o doutor Eduardo ou com a doutora June, terei o prazer de conhecê-los e atender e guiar nessa jornada até a cirurgia.